Muito bem, igreja. Eu vou fazer aqui uma declaração e eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu irei compartilhar, e eu gostaria que você tivesse o coração bem aberto e maduro. Não é ainda a mensagem, uma declaração importante que eu creio que é a minha função pastoral fazer. Como pastor, eu não me vejo no papel de dizer às pessoas apenas aquilo que lhes agrada. A minha função é falar sempre aquilo que é verdadeiro. E eu gostaria de dar a vocês uma declaração muito importante. Nós somos adventistas, correto? Correto? Sim ou não? Somos? O que significa ser adventista? O que significa ser adventista? O que significa ser adventista? Amém. Obrigado, Ângela. Nós aguardamos a volta de Jesus. O nosso movimento tem origem no que nós chamamos de o desapontamento. Um grupo de pessoas que aguardava a volta de Jesus e cometeu um grave erro. Qual foi o erro desse grupo? Marcaram uma. Quando eu leio Mateus 24, 36, eu me pergunto como Miller não entendeu isso ali. É tão claro. Cristo disse que sobre o dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, a nossa denominação, ela nasce com esta pregação, com esse discurso, com esse foco no segundo advento de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Mas nós, como igreja, nós não falamos sobre quando ele vem. Porque a Bíblia nos diz que quanto ao dia e quanto à hora, ninguém sabe. O que nós, como igreja, buscamos enfatizar a vocês aqui nesse púlpito, sábado após sábado, é: enquanto ele não vem, como deve viver quem crê nele? Você entende isso? Nós não pregamos como igreja, nós não enfatizamos a ideia do quando, porque nós não sabemos. O que nós enfatizamos é: enquanto ele não vem, como vive um cristão? Como deve se portar nesse mundo um cristão? Por que estou dizendo isso? Essa semana, semana passada já, a nossa divisão norte-americana, para quem não sabe o que é isso, é o Escritório Geral da Igreja para a América do Norte. Ela emitiu uma declaração falando a respeito da nossa liberdade religiosa. Porque nós, como cristãos, defendemos isso, liberdade de culto, certo? Todos devemos e podemos adorar a Deus da maneira como nós acreditamos ser o melhor caminho. Estamos aqui juntos? Certo ou errado? Por que a divisão fez essa declaração? Porque existe um movimento chamado Heritage Foundation, que dentre as suas propostas, uma delas envolve a enfatização ou o retorno a uma guarda do domingo de uma forma, digamos, mais ampla, de uma forma que envolva a todo o país. Parênteses. Cabe a nós, cristãos, o entendimento do que está acontecendo na política. Existe já há muitos anos nesse país um movimento chamado nacionalismo cristão. É um movimento que busca dominar as cortes, as mais altas cortes do país, com um viés cristão, ou com uma pregação cristã, ou com uma agenda cristã. Em outras palavras, pessoas
que buscam trazer a sua agenda e torná-la uma agenda de todos. E nós que compreendemos o Evangelho, nós temos que entender o que está acontecendo. Por exemplo, no Brasil há a famosa bancada evangélica. E poucas coisas talvez possam ser mais distantes do Evangelho do que quando os evangélicos buscam esses espaços de poder. Por quê? É proibido algum crente ou cristão estar lá? Nenhuma proibição, mas nós, como cristãos, precisamos nos lembrar que o nosso lugar como cristãos não é no palácio do rei, mas nas ruas servindo as pessoas. Se você vê a vida de Jesus, o único momento onde Jesus é colocado no palácio real foi quando? Quando é que Jesus foi no palácio do rei? Então, sempre que nós vemos esta amalgamação entre política e a religião buscando implantar a sua agenda através da política, saiba que esse não é o caminho de Jesus. Então, a divisão soltou essa comunicação, defendendo a nossa liberdade de culto, e nós, como cristãos, sabemos que em algum momento essa liberdade de culto poderá ser comprometida. E então fez-se a celeuma. Muitas pessoas já começaram a fazer muitas conexões, porque qualquer coisa que envolva presidente americano, qualquer coisa que envolva a palavra domingo, excita muitas paixões. Mas eu preciso dar um contexto aqui. Nós somos adventistas, correto? Nós somos adventistas do sétimo dia. Isso significa o quê? Que nós guardamos o sábado de acordo com Gênesis 2, 1 a 3, de acordo com os 10 mandamentos. Mas nós somos dos poucos religiosos cristãos que observam esta mensagem bíblica. Se você for parar para pensar, todos os outros evangélicos e os católicos, já eles há 1700 anos, para eles o domingo é o dia de guarda, certo ou errado? Certo ou errado? Portanto, atenção aqui. Nada mais comum, nada mais esperado do que um católico enfatizar uma doutrina católica, ou um evangélico, uma doutrina evangélica. Só que, o que tem acontecido em nosso meio historicamente e não é de agora? Nós ouvimos muito esse tipo de mensagem. Ó, pessoal, eu não quero dizer nada não, tá? Eu não quero marcar data para ninguém, mas, pessoal, eu estou achando que a hora chegou. Quantas vezes na pandemia nós ouvimos esse tipo de mensagem? Pessoal, olha, não querendo marcar data, não querendo alertar ninguém, mas, pessoal, eu estou achando que agora vai. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui não é adventismo. Eles podem falar do domingo o quanto eles quiserem. E aqui é um outro contexto. Vale a pena entendermos o porquê a nossa sociedade existe entre nós o padrão do final de semana. O que é isso? Qual é a ideia do final de semana? Marcelo disse algo na classe muito importante, a importância de estudarmos um pouco da história do nosso mundo, Revolução Industrial, o advento das leis trabalhistas, e no Ocidente, em tese democrático e cristão, a jornada natural de trabalho dos operários, dos funcionários, é de quantas horas semanais? Quantas horas semanais? Se eu sair daqui agora, estamos em North Creek, correto? Se eu for lá para Redmond, no office da Microsoft, ele estará aberto ou fechado? A maioria das pessoas estarão em casa ou no office?
Ivo? Se eu for na Amazon, o office da Amazon está aberto hoje? Porque a rotina semanal de trabalho desses funcionários é de quantas horas semanais? 40 horas semanais, 8 horas por dia, certo ou errado? Ou seja, aqui vem uma notícia que talvez você não percebeu ainda. O domingo já é guardado em nossa sociedade. Do jeito deles, a maneira deles, mas o domingo já é o dia, e por termos uma cultura judaico-cristã, o sábado entrou também nesse contexto, existe essa ideia de final de semana, correto? Portanto, o que as outras denominações farão ou deixarão de fazer com o domingo não é problema nosso. Quando que o nosso problema vai começar a acontecer? Quando nós formos proibidos de fazer o quê? De fazer o quê? Ou seja, nosso problema não é o domingo. Qual que é o nosso problema? É o sábado. Enquanto a nossa jornada semanal continuar em 40 horas, não tem decreto, não tem perseguição. Agora, quando a nossa sociedade quiser tornar o sábado uma, digamos, sétima-feira, aí nós temos problema. Você entende isso? Portanto, igreja, nós ouvimos ano passado pessoas falando que o decreto dominical já estava assinado e que seria promulgado no dia 11 de novembro de 2025. Nós ouvimos, e temos ouvido até hoje, pessoas falando que a pandemia seria um teste para o decreto dominical. Nós ouvimos pessoas falando sobre o domingo climático, porque em certo momento, algum papa católico falou sobre as questões climáticas, e a razão ambiental poderia ser, veja só, é sempre o poderia, sempre seria, é sempre essa conjectura, a razão para o decreto. Fala sobre primeiro cerco, segundo cerco, fala-se sobre o oitavo rei, e me permita dizer estas coisas aqui diante de vocês, como pastor dessa igreja e representante oficial da conferência em nossa comunidade. Estas coisas nós não pregamos. Estas coisas são heresia, e a pior delas vem agora. É a ideia, é a pregação que algumas pessoas têm feito da ideia de um remanescente dentro do remanescente. O que é isso? É a proposta de que dentre o povo de Deus, em meio ao povo de Deus, existe uma turma que é ainda mais povo de Deus. Isso aqui é heresia. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar em nosso grupo da igreja uma cópia, ela é antiga, mas eu vou mandar a que eu tenho, depois eu vou mandar uma mais nova, do livro Nisto Cremos. Pergunta: quantas doutrinas tem nossa igreja? Nossa igreja tem 6 doutrinas. Sabia disso? Se você não sabe, isso é um problema. Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Isso aqui é a declaração oficial de nossa igreja. E nestas 6 doutrinas, nós temos 28 crenças fundamentais. Por que estou dizendo isso? Porque tem sido comum muitos de nós compreenderem, entenderem e aderirem àquilo que de forma oficial a nossa igreja não está pregando.
E para mim a mais nociva das ideias é justamente essa ideia de um remanescente dentro do remanescente. Porque sabe o que acontece aqui na prática? As pessoas que vivem nessa maneira, ao final do dia, o que elas acabarão fazendo é voltar-se contra a própria igreja. Voltar-se contra a liderança, voltar-se contra os pastores. No final do dia, o pastor não serve, a liderança não serve, a igreja está cheia de pecado. Quando nós concebemos a ideia de um remanescente dentro do remanescente, nós sugerimos que existem entre nós cristãos melhores que os outros. E amigos, igreja, isso aqui é heresia. Portanto, em nossa igreja, aqui em North Creek, o nosso compromisso é com o Evangelho. Portanto, aqui em North Creek, sábado após sábado, nós estamos ensinando a esta igreja como vive quem ama a Jesus. Por quê? Esse ano agora eu completo 20 anos de ministério. E a minha constatação é que por vezes nós não sabemos o básico. Quer ver a prova disso? Vamos lá, Marcelo. Deixa eu trazer para vocês algo. Os mais antigos já sabem o que é isso aqui. Então os mais antigos não se pronunciem tão fortemente. Eu quero que você leia estas afirmações que eu vou colocar na tela. Apenas leia, em silêncio. Primeira afirmação. Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Jesus Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Faz sentido? Próxima. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Próxima. A salvação é pela fé, mas para garanti-la, temos que viver de modo digno diante de Deus. E aí, faz sentido? Olha aqui. André, essa é boa. Ninguém pode ter a certeza da salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades. E agora? Isso aqui está certo ou está errado? Certo ou errado? Somente Jesus pode resolver os nossos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. E aí? Certo ou errado? Próxima, essa aqui você não pode errar. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Santificação é o que fazemos por Ele ao obedecermos seus mandamentos. E aí? Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante nossa completa obediência à lei. Tem mais? A justiça de Cristo, aceita pela fé, é nosso passaporte para o céu. Mas o visto, a autorização de entrada, é a nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. No dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E última, só serão glorificados aqueles que nesta vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. E aí? Miguel, leva lá para o Marcelo. Essas 10 frases não são minhas, são do doutor Wilson Paroski. Os mais antigos lembram que estas 10 afirmações estão totalmente erradas. Equivocadas. Se você teve dúvida em alguma delas,
Te indico um livro. Qual livro? Nós temos 6 doutrinas e 28 crenças, todas elas exaradas deste livro. E essas afirmações, e um dia eu falava sobre isso no Brasil ainda, alguém me interrompeu e falou, pastor, peraí, quer dizer então que assim, que é só a graça mesmo então? Cadê as obras, pastor? Tiago fala que a fé sem obras é o quê? Efésios 2:10 fala, olha, vocês foram criados para as boas obras, mas Paulo vai dizer, em Cristo. Então eu disse, que obras, irmão? Graça é graça, graça não é obras. E eu me lembro que esse indivíduo ficou, sabe assim, parecia o jovem rico, contrariado. Sabe por quê? Porque a graça é radical. A graça talvez não estimule nossas emoções como outras coisas, mas a graça revela a realidade de quem nós somos. E a realidade de quem nós somos não é a melhor das cenas a se perceber. O Evangelho, ele sempre será radical. A mensagem da cruz do amor sempre será radical. E sabe, a nossa busca nesta igreja é pelo Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somos adventistas, temos um credo, está aqui. Nós temos a esperança da breve volta, nós não sabemos quando isso acontecerá. E tampouco nos importa, porque nós não vivemos com base em sinais, nós vivemos com base em princípio. E o nosso princípio é, a cada manhã nós acordamos e nós esperamos a volta de Jesus para quando? Para quando? Para hoje. Por isso, nós vivemos para servir. Por isso nós vivemos para amar. Por isso nós nos doamos aos outros. Porque é isso que Jesus nos mandou fazer. Amém? Então, esse foi meu statement, a minha declaração. Porque eu entendo sim que vivemos dias difíceis. Eu entendo que vivemos os dias finais. Mas esses dias finais precisam ser encarados com sabedoria e com prudência. Então vale a pergunta, o que devemos fazer? Por não entender a palavra, muitos continuam vivendo com medo. E é sobre isso que eu vou falar hoje pela manhã, tá bom? Abra sua Bíblia em João 11. Vamos à Bíblia, João capítulo 11. João capítulo 11, quem achou, diga amém. Nós estamos em uma jornada, desde o ano passado, em João. Você pode, espera aí, pastor. A sua última pregação foi em João capítulo? Foi só 2 semanas. Lembra aqui que eu preguei, aí eu chorei, aí não sei o que lá? Lembra disso? Sobre qual foi o capítulo que eu usei naquele dia? João 4, 42 para frente. E agora eu dei um pulo para João 11. Por quê? Porque os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 nós já tratamos em agosto do ano passado. Então quem veio no Pentecoste já está sabendo que nós falamos sobre isso. E João 5 nós já pregamos alguns anos atrás. Então nós demos um pulo agora para João capítulo 11. Apenas dando o contexto para todos. Quando João começa seu evangelho, ele começa nos explicando, nos ensinando a respeito de quem é Jesus. João, ele apresenta Jesus como o verbo que se fez carne, como o Deus encarnado. E João, então, na sua narrativa, ele vai construir esta identidade
de quem é Jesus. O Jesus que é o Messias esperado por Israel, o Jesus que é um profeta como Moisés, um rei como Davi, mas não só isso, o Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois João vai falar a respeito do que Jesus veio fazer. Em João 4:42, os samaritanos, ao ouvirem o testemunho daquela mulher que se encontrou com Jesus no tanque, reconhecem, olha, agora nós temos certeza que esse aí que você está falando é o quê? É o Salvador do mundo. Então, depois, em João 5 em diante, algumas falas de Jesus passam a gerar incômodo em seus seguidores. Por exemplo, Jesus dirá assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus também dirá: meu Pai trabalha e eu também. Jesus aqui começa a falar a respeito de si, criando uma unidade, uma união indissociável entre ele e o Pai. João 6 ele dirá: eu sou o pão da vida. João 7, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E estas mensagens, estas falas de Jesus vão cada vez mais incomodando as pessoas. Aí Jesus vem e diz que ele é maior que Abraão. Ah, meu amigo, aí quando Jesus diz isso soa para muitos ouvidos como blasfêmia. Por quê? Quando Jesus diz eu sou, ele está fazendo uma referência àquela conversa que Moisés teve no deserto com Deus, na sarça ardente, quando Deus se apresenta a Moisés, dizendo para Moisés o quê? Moisés, meu nome é Eu Sou. Aí vem esse Jesus lá da periferia, lá de Nazaré, dizendo, olha, o eu sou está entre vocês. E a tensão se torna tão grande que ela chega em um limite em João 10. Eu leio apenas para a citação, João 10:30, onde Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. No verso 31, Jesus disse, ele já tinha dito, então, diz assim a Bíblia: novamente os judeus pegaram o quê? Pedras para apedrejá-lo. Os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Verso 33. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como quem? Como Deus. Ou seja, João está construindo esta identidade de Jesus como Deus. E João também, em meio a esta narrativa, está nos explicando o que esse Jesus, o Deus encarnado, veio fazer. E João nos ensina, ele, o Cordeiro, veio tirar o pecado do mundo. João 10, o bom pastor veio dar a sua vida pelas ovelhas. João 5, ele cura o paralítico do tanque de Betesda. Em João 6, ele multiplica pães. Em João 9, cura um cego de nascença. E esses são sinais que João vai descrevendo. E o ápice chega lá em João 10, verso 10. Palavras de Cristo, João 10, 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para quê? Eu vim para quê? Tenham vida e a tenham de que forma? Minha versão diz, e a tenham plenamente. Agora verso 27 de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui está a grande narrativa de João. Ele nos ensina quem é Deus, e aí agora nos ensina o que Jesus veio fazer, o Jesus Deus encarnado.
Ele veio nos trazer vida. Vida abundante, vida eterna. Portanto, de tudo que nós aprendemos até aqui, o resumo é: quem é Jesus? Pergunta, resposta: Deus. O que ele veio nos trazer? Resposta: vida. Até aqui estamos todos, eu creio, na mesma página sobre quem é Jesus e sobre o que ele veio fazer. E agora, em João 11, verso 3, nós vamos começar a aprender para quando é esta vida que Jesus nos oferece. E eu reconheço que aquilo que iremos agora conversar poderá continuar incomodando algumas consciências, eu sei disso, mas eu preciso dizer. João 11, 3, assim a minha versão. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está o quê? Você entende aqui a mensagem ou o subtexto? A mensagem foi: Jesus, olha, tem um cara aqui que é doente, tá mal, e é o teu amigo. É aquele a quem o Senhor ama. Então, Jesus, dá teu jeito. E nós falamos sobre isso aqui há 2 semanas. Jesus recebe a notícia de que seu amigo está doente. E o que Jesus faz? Verso 5. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou o quê? Ficou mais 2 dias onde estava. Espera aí, Jesus. Lázaro está doente. Verso 6. Agora o verso 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E agora, olha só o verso 15, que coisa impressionante. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Que coisa mais diferente, né? Para que vocês creiam, mas vamos até ele. O que a gente está lendo aqui? De forma proposital, segundo João 10, Jesus está no norte ainda, lá pela Galileia, e ele fica lá mais 2 dias. Lázaro estava de que forma em casa? Doente. E só depois de 2 dias que ele desce para a Judéia, e não era um caminho tão rápido. Nós poderíamos, de certa forma, entender que Jesus permitiu a morte de Lázaro? Sim ou não? Claramente. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui eu conecto com o que eu falei há 2 semanas atrás. Há 2 semanas. A verdade é, Jesus poderia ter evitado, mas Jesus não evitou. E sabe, é muito difícil admitirmos que em nossa vida, em nossa caminhada, muita coisa Jesus poderia ter evitado, mas Jesus não evitou. Mas o texto nos diz algo interessante e nos ensina que mesmo quando Jesus não evita, ainda assim é para o nosso bem. E aqui está algo que nós precisamos aprender de forma definitiva, para que não reste mais dúvidas entre nós. Jesus
não veio para evitar que coisas ruins acontecessem em nossa vida. De acordo com o texto que nós lemos, o que ele veio fazer é nos dar vida e nos dar vida eterna. Quer dizer então, pastor, que pessoas que amam a Jesus morrem? Morrem. Pessoas a quem Jesus ama morrem? Morrem também. Quer dizer então, pastor, que muita coisa acontece em minha vida e Jesus poderia ter evitado e não evita? Também é verdade. E quando nós nos deparamos com as contingências desta vida, diria eu até com as tragédias desta vida, a grande mensagem, a grande esperança que temos é a esperança da ressurreição do último dia. Amém por isso? A última vez que eu preguei aqui eu me emocionei, correto? Meus irmãos, eles me disseram algo muito interessante. No funeral da minha mãe, onde eu preguei, eu não derramei uma lágrima. E com a Bíblia aberta eu falava da esperança, essa aqui, da esperança da vida após a ressurreição. Amém por isso? Nós cremos nisso, isso é verdade, amém? Amém? Amém ou não amém? Só que muitas vezes a nossa crença tem em si um fator limitante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, e muitas vezes acabamos entendendo que essa vida plena, é apenas esta vida após a morte e ressurreição. Mas o que João está nos ensinando, atenção aqui, o que João vem nos ensinando em seu evangelho é algo diferente. Exemplo, para a mulher samaritana, Jesus vem e diz: olha, quem beber dessa água jamais terá sede. Esta água é para ser bebida aqui, agora ou só no céu? Hã? Obrigado, pastor, pela sua ajuda. Esta água é para matar a nossa sede aqui e agora. Jesus disse: olha, quem comer desse pão jamais terá fome. E esta fome é para aqui agora ou para o céu? Esse pão não é para ser comido no céu, nem tampouco esta água. É para agora. É para hoje, é para esta vida. João 5, o paralítico não foi curado depois da morte, ele levanta e anda. A cura do cego não aconteceu após a ressurreição, ou seja, os milagres de Jesus, descritos em João, apontam para uma direção, e a direção é a vida que Jesus veio nos dar. Começa aqui e começa agora. A mulher mata a sua sede no momento em que ela se encontra com Jesus. O paralítico é curado no momento em que se encontra com Jesus. O cego é curado no momento em que se encontra com Jesus. Portanto, a obra de Jesus aqui, em João, não é uma obra visando apenas um futuro distante. É para aqui e agora. Então Jesus nos revela que Jesus é Deus, que Jesus veio nos dar vida e que esta vida é para quando? Para quando? Agora. Se não entendermos isso aqui, me permita dizer a você que viveremos um cristianismo de forma equivocada. Quem não entendeu que a vida de Jesus é para agora, não entendeu o que é a salvação. Falava sobre isso essa semana com o André. A nossa dificuldade de entendermos as dimensões da salvação. O Jesus que já nos salvou na cruz.
O Jesus que nos salva no presente, quando nós o aceitamos, e o Jesus que irá nos redimir plenamente naquele dia, no último dia. Ou seja, o que Jesus já fez por nós, o que Jesus continua fazendo hoje por nós e aquilo que Ele fará no futuro. Quando nós não entendemos isso, a nossa vida se torna um fardo. Porque a vida que era para ser vivida agora, nós jogamos para lá, para o futuro. E o que passamos a viver aqui? Passamos a viver miséria. E começamos a fazer 3 coisas. Quais são elas? Já que nós não vivemos a vida abundante de Cristo, nós começamos a gerenciar pecados, começamos a ver demônio em qualquer coisa e começamos a pedir milagres. Quando eu não entendo o Evangelho, eu penso assim, peraí, agora eu encontrei a Jesus, só que eu tenho dentro de mim um tanto de coisa errada que não posso mais fazer. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Está certo? Tem um monte de coisa errada. E vou dizer mais, em todos nós. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Aí eu começo a lutar. Eu vou para lá, eu luto, eu oro, eu faço jejum, eu faço vigília, e aí eu começo a perceber que a minha luta não está me levando a lugar algum, porque no final do dia, o que resta para mim? Culpa, frustração e angústia. Eu venho para cá no sábado, eu oro, eu canto, eu louvo a Deus, mas na segunda-feira tudo volta ao normal, inclusive os mesmos pecados de sempre. Gestão de pecados. E além disso, existem aqueles que começam a ver demônio em tudo e todos. É demônio para tudo quanto é lado. Tudo é obra do demônio. A verdade é que, para muitos cristãos, o demônio continua gerando medo em nosso meio. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu sempre corri no ministério foi esse negócio de expulsar demônio. Alguém já passou por isso? Me lembro um dia no Brasil, fazíamos um voto batismal numa conferência evangelística, e um homem idoso que estava aqui em pé, do meu lado, simplesmente caiu duro para trás. Caiu duro no chão. Aí a filha veio falar no meu ouvido, falou, pastor, fica tranquilo, pastor, que é um demônio que está atormentando meu pai. Eu falei, Jesus, misericórdia. Demônio? Estou fora de demônio. Sabe por quê? Porque a gente tem medo do demônio. A gente tem medo do demônio revelar nossos pecados ocultos. É assim ou não é? E a terceira coisa que nós fazemos, já falei sobre isso, pedir milagres. Pedimos pela saúde, pelo emprego, pelo namoro, e está tudo certo aqui. Mas nos apegamos a essa ideia longínqua de que no dia do juízo, sim, Jesus nos levará para o céu e lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais demônio e lá também não vai mais ter a necessidade de pedirmos por milagres. Tá certo. Mas, se a minha fé está só lá, enquanto aquele dia não chega, a minha vida aqui parece uma desgraça. Assim é a vida de quem não entende que a vida de Jesus é para agora. Aí vem Jesus no Evangelho e nos diz, olha, filho, eu vim para dar a você vida, eu não vim para deixar você com medo, filho, eu não vim para ficar alimentando a sua culpa, eu não vim para fazer de você um mendigo de milagres, eu vim para dar a você vida.
E a pergunta que alguém pode fazer é, pastor, que vida é essa? Aí Jesus vai à tumba de seu amigo, morto há 4 dias, e o que Jesus está mostrando na ressurreição de Lázaro, nada mais é do que a provar de uma vez por todas, que a vida que ele oferece, não é só para o último dia, a vida é para hoje, aqui e agora. O reino chegou. É só ler o texto. Se não entendeu, lê de novo. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, esta vida em abundância, nada mais é do que o Espírito Santo agindo em você, vivendo em você, soprando vida em você, quando? Aqui e agora. O Espírito Santo produz vida em nós, aqui e agora. Então, o que nós entendemos até aqui? Alguém pode dizer, pastor, então quer dizer que eu não tenho que lutar contra o pecado? Não. Nós temos sim que lutar diariamente contra o pecado. Nós temos sim que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos sim que orar para que Deus abençoe todas as nossas circunstâncias, mas temos também que compreender que esses 3 fatores não são a essência da nossa relação com Deus. Não foi isso que Jesus veio trazer para nós. Não foi para esta vida que Jesus nos convidou. O essencial da nossa relação com Deus é o Espírito Santo em nós, testificando que nós somos filhos de Deus. Amém. Nós compreendemos sim, a vida será plena lá no último dia, mas esta vida começa aqui. É como, tem uma música, né? És o ar que eu respiro, correto? É como o ar que nós respiramos. O ar está dentro ou fora de você? Fora. Assim como Deus está fora de nós. Mas quando nós respiramos, o sopro de Deus entra em nós. O Espírito de Deus entra em nós e nos dá vida. Agora, então, o Espírito mora em nós, nos enche. E Paulo dirá que somos, então, templos do Espírito. Então a pergunta é, como que eu posso entender, pastor, quem vive e quem não vive no Espírito? Cito para vocês, na versão A Mensagem, o que nós chamamos de os frutos da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Ouça esse texto na versão A Mensagem. Diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Ou seja, quem vive na carne é quem quer fazer de sua vida o quê? Que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, costume de menosprezar o próximo,
vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. E se eu fosse continuar, diz Eugene Peterson, a lista seria enorme. Esta não é a primeira vez que eu venho advertir a vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. E sem o Espírito em minha vida, quando eu me vejo no espelho, é exatamente isso que eu vejo. Certo ou errado? O que Paulo vai dizer, o que nós entendemos dos frutos da carne. Mas e quem vive no Espírito? Verso 22 de Gálatas 5. Mas vamos falar da vida com Deus. Lembra que eu estou na versão A Mensagem, ok? Ela é um pouco diferente. Vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Lembra que eu falei há pouco da volta de Jesus? Que não é o quando, é o como. Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, a afeição uns pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Igreja, esse é o centro da vida cristã, o centro da nossa vida com Deus, a nossa rendição ao Espírito Santo. Amém? Quando eu estou rendido ao Espírito Santo, eu não estou mais preocupado em fazer gestão de pecados. Quando eu estou focado na minha submissão ao Espírito Santo, o meu foco não é mais no pecado, o meu foco agora é nos frutos do Espírito. Quando eu estou rendido na unção do Espírito, eu não estou mais preocupado com o demônio que quer me derrubar, bem pelo contrário, eu sou filho de Deus, estou coberto com o sangue de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, ou seja, eu não ando mais preocupado com o demônio, porque eu sou de Jesus. Na verdade, quem tem medo de mim agora é o diabo. Eu não tenho medo dele. Eu não estou na defensiva. É o diabo que está preocupado onde a Rose, a Andréia, o Jonatas, a Jaque, a Danila, o Lucas vai chegar. Porque onde esse pessoal chega, Jesus chega. O Espírito Santo chega. Um exército de anjos chega. Portanto, quem tem que ter medo é o diabo e não nós. E agora, eu não preciso mais ficar clamando de milagre em milagre na minha vida, porque agora eu li João, e eu entendi que milagre é uma prerrogativa de Deus, para a glória de Deus, do jeito de Deus. Não tem a ver comigo, ou com o jeito que eu oro. Os milagres Jesus já fez. E agora, eu vivo cheio do Espírito, com milagre ou sem milagre. Amém? Filipenses 4:12. Aprendi o segredo do contentamento em todas as circunstâncias. Eu sei ter abundância e eu sei não ter nada. Em todos os lugares onde eu estiver, o bom perfume de Cristo exala através de mim. E esse perfume, para os que são de Jesus, é cheiro de vida para vida. Agora, para os que não são de Jesus, é cheiro de morte para morte. Então quer dizer, pastor, que você nunca se abala? Muito pelo contrário.
Mas Mateus 7 nos ensina, na casa na rocha, pode chover lá em casa, pode ter tempestade, mas a casa está na rocha. O reino de Deus não é desse mundo, Cristo disse isso, mas o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus começa agora, é a partir de já. Vida e vida em abundância. Encerro citando 2 Timóteo 1,12, onde Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Hoje, nós participaremos dos símbolos da ceia, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. E eu gostaria que você tivesse em seu coração a consciência de que hoje é um dia de salvação. Não é amanhã, não é no juízo final. Hoje é um dia, hoje é o dia de todos nós experimentarmos mais uma vez da morte de Jesus, que nos gera vida, vida em abundância e vida para aqui e agora. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, pois Jesus veio a esse mundo nos trazer vida, vida em abundância, vida para sempre. E essa vida, Pai, começa agora, quando nós permitimos que Teu Santo Espírito comece a operar em nós esta transformação que tanto nós precisamos. Que possamos ter a certeza de que hoje, aqui e agora, nós já vivemos esta vida, de que o reino de Deus já está entre nós e que aquele dia, o último dia, nada mais será do que a concretização eterna do reino que durará para sempre. Mas esse reino já começou e esse reino já está entre nós. Em nome de Jesus, amém.